Bem... Hã? Tá já? Então tá. Bem, vamos iniciar então a reunião do nosso grupo de estudos, depois de 1 mês e 10 dias, 40 dias em recesso. Nos 7 anos de existência do grupo, nós até então não havíamos feito essa pausa, mas ela talvez tenha sido importante por várias razões, até porque provavelmente as nossas próximas reuniões sejam um pouco diferentes. Então eu penso em apresentar umas ideias novas aqui para verificar qual é a viabilidade, se há interesse em nós levarmos o trabalho dessa forma. O que nós temos então de acúmulos em relação às investigações que estamos fazendo já desde 2006? O objetivo do grupo de estudos foi tentar responder se era investigar a teoria do conhecimento para tentar responder se era possível conhecer, até que ponto era possível conhecer algo e de que forma conhecemos algo. Uma pergunta que a filosofia faz desde as primeiras investigações filosóficas. Esse assunto tem se mantido em pauta, e depois de fazermos um primeiro estudo a respeito desse tema, nós constatamos que as respostas ainda não eram satisfatórias. Ou seja, de que, embora os avanços que a filosofia conseguiu nestas investigações, as respostas ainda ficavam a dever muito em relação a alguns temas, ao ponto, né, de reinar de forma quase que absoluta, então, neste tema, a posição dos céticos, né? Os céticos que dizem que não é possível conhecer, que toda a investigação que a filosofia tentar fazer a respeito deste assunto, ela ficará devendo respostas, e essas respostas demonstram, então, que não era possível encerrar esse assunto, dar por resolvido essa discussão. Então, com esse ponto de partida, nós retomamos essas discussões, e o grupo de estudos, então, adotou um método. Então, qual foi esse método? O método foi tentar investigar quais as estruturas formais, ou seja, se eu não consigo responder, se eu for falar de qualquer assunto, este objeto que está aqui ao meu lado, ou qualquer um grão de areia que seja examinado, embora a gente possa fazer uma série de investigações a respeito do grão de areia, na medida em que essas investigações vão evoluindo, nós chegamos em determinadas perguntas que não se obtém mais resposta. Olha, dividimos um grão de areia em várias partes, né? Chegaremos então às partículas atômicas, né? Percebe-se a existência da partícula atômica, mas quando vai se examinar essas partículas atômicas, chega-se à conclusão de que ainda existem assuntos e temas e questões que poderiam ser examinados em relação à partícula atômica e que o homem não consegue mais responder, porque não possui aptidões ou competências, ou mesmo equipamentos, ferramentas, vamos tratar então nesse sentido mais amplo possível, que permita ir adiante nessas investigações. Então nós resolvemos, não vamos falar sobre coisas, e nem sobre a natureza, e nem sobre o homem, e nem sobre o universo, não. Vamos deixar tudo isso de fora para tentar entender como é possível, então, pensar. Porque se eu digo que conheço algo, esta atividade de conhecer, ela tem como instrumento a capacidade humana de pensar. Nós pensamos sobre as coisas, nós pensamos sobre o mundo, nós pensamos sobre o universo, nós pensamos sobre o homem. Então, antes de falar do mundo, do universo e do homem, vamos falar do pensamento, como ele se estrutura, de que forma ele se organiza, de que forma, então, esse instrumento do conhecimento é utilizado pelo homem. E aí sim, eu acredito que o grupo de estudos conseguiu
E as investigações que foram feitas aqui durante esse período são definitivas. É possível, é lícito afirmar, então, que as respostas são coerentes e elas podem ser dadas, então, sem precisar ficar devendo absolutamente nada para esse ambiente do ceticismo que sempre contaminou a filosofia. Bom, alguém então me perguntaria, né? Bom, mas então, se nós conseguimos responder, o que seria essa atividade de pensar? Então, nós poderíamos dizer o seguinte, que essa inteligência humana que permite, então, falar de uma teoria de conhecimento, ou permite falar do conhecimento, esta aptidão, ela se organiza fazendo uso de duas estruturas completamente distintas que se relacionam entre si. O homem, então, ele fala do conhecimento, ou fala dos objetos, fala das coisas, porque o homem é uma estrutura orgânica que se relaciona com o mundo em que vive, e esse mundo pertence a um universo fenomênico, e essa estrutura orgânica, então, ela se relaciona nesse ambiente porque ela obtém sensações desse ambiente. Então, o homem está permanentemente recebendo sensações deste mundo que compõe o universo no qual participa o homem. Não tenho dúvida alguma que ceticista algum diria, não, o homem não obtém... Não, isso é um consenso. O homem, enquanto estrutura orgânica, sente. Bom, se este homem, que é uma estrutura orgânica, sente, de que forma isso ocorre? Olha, ela ocorre porque ele está relacionado. E aqui é necessário, então, fazer uma pausa neste momento, para apenas, então, abrir um parênteses nesta questão para dizer o seguinte. Todo homem faz parte de algo que nós denominamos mundo. Este mundo está dentro... A palavra dentro não seria muito adequada, porque essa ideia de dentro e fora... Mas esse mundo, então, ele compõe algo que o homem denomina de universo. Nós temos um universo, nós temos um mundo e nós temos o homem. O universo, nós poderíamos, então, aceitar como satisfatória a seguinte resposta. O universo é um processo em curso no espaço. Eu não preciso explicar o que é o universo, mas ele é um processo. É um processo no espaço. Se eu tenho o universo como um processo no espaço, na medida em que este universo se ordena, se organiza num sistema de inteligência, ele compõe um mundo. O universo é um processo em curso no espaço, a ordenação desse universo no espaço compõe o mundo. Bom, agora este mundo que se ordena, ele se ordena na inteligência humana. Então, este mundo esse mundo, então, é o universo ordenado no espaço, e o mundo ordenado entre si compõe a razão humana. Então, a razão humana são as sensações ordenadas entre si. Na medida em que o homem ordena as suas sensações, ele compõe o mundo. E aí ele vai perceber esse mundo como um processo em curso no espaço. Então, nós temos agora, então, um elemento para levar adiante, fechando o parênteses aqui, então, que eu abri, né? Olha, vamos parar aqui, então. Nós temos, então, duas estruturas de inteligência distintas entre si. Uma estrutura, então, que é o relacionamento que se estabelece entre sensações. Porque as relações entre sensações compõem a razão humana, que é a capacidade de pensar, é a inteligência racional, e estas relações que se compõem, então, na inteligência humana, ela vai compor o mundo, que, por sua vez, é decorrência do universo, que é um processo em curso de espaço. Bom, então, se há este elemento sensação agora, que é um elemento que vai, então, servir de instrumento agora de obtenção das demais respostas, então eu tenho um ser humano, um indivíduo que pensa porque tem sensações e pensa porque relaciona. Então, percebam, nós temos a capacidade de relacionar como uma aptidão distinta, porque a capacidade de relacionar é a capacidade de relacionar apenas. E nós temos as sensações que se relacionam entre si.
Bom, como as sensações se relacionam entre si? Se relacionam através de um sistema de inteligência natural. Alguém poderia me cobrar, mas qual a resposta? Se há um sistema de inteligência, como ela funciona? Bom, eu posso encontrar, e aí sim eu acho que a grande tarefa que se tem pela frente e que é o objetivo que eu proponho, que no final a gente examine a possibilidade então de cumprir com parte pelo menos dessa tarefa, a grande tarefa que nós temos agora é tentar então investigar a respeito deste sistema de relacionamentos. Bom, para mim eu encontrei uma resposta que serve como ponto de partida e que eu tenho por satisfatório, que é o sistema heptanimal de inteligência. O que é o sistema heptanimal de inteligência? Bom, se este sistema que relaciona sensações, ele relaciona sensações procedendo segundo alguns critérios, que é possível identificar alguns critérios, embora é bem provável que existam outros. Primeiro, esta estrutura orgânica então tem 5 sensações exógenas, que é a capacidade de ter o tato, o olfato, o gosto, a visão e a audição. Essas sensações exógenas são as que se relacionam com esse mundo exterior. Todos os fenômenos que se relacionam com essa estrutura orgânica provêm de um desses 5 sentidos, dessas 5 sensações distintas. Bom, estas 5 sensações distintas agora elas se relacionam com 2 sensações endógenas, que seriam sentidos endógenos dessa estrutura orgânica. Que sentidos são esses? A dor e o prazer. A dor e o prazer são sensações endógenas que elas estão agora nessa estrutura orgânica vinculada a 2 instruções que a natureza dá à vida humana e que provavelmente dê também às demais vidas. Talvez de uma maneira diferente, mas também dá às demais vidas, pelo menos animais, a vida animal. Que é a instrução da sobrevivência e a instrução da reprodução. Essa reprodução é no sentido orgânico. Desde o momento da fecundação, essa estrutura orgânica está permanentemente se reproduzindo. Ela cumpre um ciclo que faz parte desse processo em curso no espaço, que cumpre, então, esse processo tem origem na fecundação e encerra com a morte, e entre a fecundação e a morte há um processo permanente de reprodução. Este processo permanentemente de reprodução provavelmente esteja vinculado a esta sensação endógena que significa o prazer, que depois se projeta, inclusive, para fora do indivíduo. Na medida em que ele se reproduz organicamente, endogenamente, se projeta para fora e continua se reproduzindo, cumprindo um ciclo entre o primeiro homem do universo e o último, que não se sabe exatamente de onde vem e para onde vai. Mas há um processo em curso entre o nascimento e a morte do primeiro homem e do último homem, ao qual as outras instituições humanas, quem sabe, tentem responder com uma religião e uma série de outras perguntas e respostas. Bom, a outra instrução permanente dessa estrutura orgânica é da sobrevivência. A dor, então, seria um instrumento pelo qual essa estrutura orgânica se comunica endogenamente para fazer com que essa estrutura se proceda de certa forma para sobreviver. Ela precisa sobreviver, precisa se reproduzir. Essas instruções vêm com a origem da vida e procedem nesse universo em curso no espaço. Então, vocês percebam que há um sistema de inteligência orgânico, natural, e que é possível identificar algumas questões, embora não se responda totalmente com esta teoria do sistema heptanimal de inteligência, mas que, a mim, pelo menos, serve como um instrumento agora para deixar este assunto, pelo menos, em suspensão, para investigar o outro, que talvez seja o mais complexo, e que desde René Descartes, que se colocou a pensar sobre esse assunto já em 1634, quando escreveu o discurso sobre o método, ou seja, nós temos aí 380 anos já passados desta investigação. O René Descartes vai perceber, então, que essa estrutura orgânica, que está permanentemente em dúvida quando vai tratar das sensações, ela tem uma outra estrutura que funciona na forma mais harmoniosa possível, que é a capacidade de pensar. O que é a capacidade de pensar? Bom, essa estrutura que ao mesmo tempo, então, procede organicamente no sentido de relacionar sensações, ela agora também procede organicamente no sentido agora de relacionar apenas. De criar um instrumento de orientação que permite agora racionalmente constituir um sistema de inteligência que permite se voltar sobre essa estrutura orgânica agora e relacionar, produzir relacionamentos autônomos que possam agora coordenar ações. A capacidade de pensar
ela serve para coordenar ações, mas ela, ao mesmo tempo, também não necessariamente precisa proceder dessa forma. Então, pensar é relacionar. O homem sente e o homem pensa. O homem sente e relaciona organicamente. O homem pensa, relaciona culturalmente, a partir de um sistema agora de ideias que se estrutura num sistema de relacionamento separado, à parte, que é o que vai compor agora um instrumento da ação humana que vai coordenar as ações humanas. A prova disso é que, se eu interromper as comunicações entre o cérebro e o corpo, as ações cessam. Embora a capacidade de pensar permaneça, cessa apenas o uso dos instrumentos orgânicos que permitem, então, essa estrutura orgânica agir, se movimentar, gesticular, como faço aqui agora. Bom, então, se nós temos um sistema de inteligência em que há um âmbito de sensações e outro de relações, é possível agora perceber, então, que essa estrutura orgânica ela vai compor um sistema que vai fazer uso de algumas ideias, que são as ideias que servem para orientar e para refletir e pensar sobre as próprias ideias. Que são o quê? Primeiro, então, essa estrutura que sente, as sensações vão compor, então, um conjunto de conhecimentos que vão ser gradativamente acumulados no curso da existência dessa estrutura orgânica. São as verdades dessa estrutura orgânica. As sensações, então, produzem verdades. As sensações e as verdades ordenadas, elas vão compor aquilo que o homem denomina, então, de conhecimento. Por isso que sempre que se fala sobre qualquer assunto que diz respeito à natureza, a dúvida que prevalece, porque sempre que se vai falar sobre a teoria do conhecimento, se fala sobre sensações. E ao falar sobre sensações, fala-se sobre verdades. E as sensações e as verdades são individuais. Nenhum indivíduo consegue passar uma sensação para o outro. Nenhuma verdade humana pode ser passada para um outro ser humano. Embora o outro ser humano possa identificar as fontes das verdades e produzir também as suas verdades, mas cada ser humano produz a sua verdade individual. Então nós temos conhecimento, verdade e sensação como o âmbito que ordena o conhecimento que está voltado então para essa estrutura orgânica, exógena, endógena, o heptanimal da inteligência. A verdade, sensação, conhecimento fazem parte da inteligência de sentidos. E esta estrutura orgânica que tem verdades, que tem sensações e tem conhecimentos, ela tem também ideias. As ideias agora elas vão compor um outro sistema de inteligência. Como as ideias são relações, elas permitem agora construir um sistema de certezas. O que são as certezas? São referências utilizadas pelo sistema de ideia que serve para ordenar sensações. Então, desta capacidade de ter ideias, de pensar, ela vai compor então as certezas humanas. Estas certezas humanas, elas compõem várias espécies de ideias. Eu não chamo mais de conhecimento, porque matemática não é um conhecimento. A matemática é um sistema de ideias. Então, esta capacidade de compor, de ter ideias, ela produz certezas, e uma das certezas mais absolutas, eu duvido que alguém duvido que duvide, né? De que a matemática ela é a mesma em todos os indivíduos que forem pensar matematicamente e terão as mesmas ideias. Por isso que nós compomos um sistema de certeza. Então, nós temos ideias e nós temos certezas. Agora, neste ambiente de ideias, quando esse ambiente de ideias relaciona as sensações, compõe as verdades, organiza conhecimento, ela vai produzir agora um outro sistema de ideias que são as crenças humanas. Então, o homem que pensa tem ideias, tem certezas e tem crenças. O grande ganho que eu tive durante todo esse período das discussões aqui do grupo de estudos e que enfrenta a primeira ideia que todo mundo refuta, embora depois, obviamente, na medida que começam a refletir, percebe que o quanto estivemos enganados, e toda a filosofia então que nos antecede aqui esteve enganada em relação a isso, é que para se conseguir organizar a teoria do conhecimento é necessário, é fundamental, sem o que não é possível avançar, é necessário separar conhecimento e ideia. Porque o conhecimento tem origem nas sensações. E aliás, essa descoberta não se deve a mim,
essa descoberta se deve a Immanuel Kant. Ele inicia a crítica da razão pura, dizendo: não há dúvida que todo conhecimento tem origem na experiência. O que é a experiência para Kant? São as sensações. São aquilo que chegam até o sistema de inteligência humana pelas sensações. Então, se todo conhecimento tem origem nas sensações, então o conhecimento está vinculado às sensações, às verdades, e é necessário separar esse conhecimento das ideias, porque as ideias vão compor agora um outro ambiente de inteligência onde nós precisamos separar o que é crença, o que é certeza, separar do conhecimento, sensação e verdade. É necessário separar crença, certeza e ideias, porque todos eles compõem um outro sistema de inteligência. Então, boa parte daquilo que o ser humano trata por conhecimento num sistema de ideias, eles na verdade compõem um sistema de crenças. Por isso que na teoria do conhecimento, toda vez que os céticos se manifestam, eles se manifestam pela dúvida. Por quê? Porque a teoria do conhecimento tem a pretensão de transformar a teoria do conhecimento, no sistema clássico, ela tem a pretensão de fazer com que as sensações, o conhecimento e as verdades humanas consigam agora serem reduzidas a um sistema de ideias. Isso é impossível. Absolutamente impossível estabelecer um sistema de ideias que tenha correspondência exata com os conhecimentos. Porque o conhecimento humano, como eu disse em relação ao grão de areia, nós estamos permanentemente em dúvida em relação ao grão de areia. Eu estou tratando do grão de areia porque alguém possa me dar um elemento mais singelo, né? Mas o grão de areia, se nós formos conhecer um grão de areia, esse conhecimento, ou aquilo que chamamos então de conhecimento em relação ao grão de areia, são, na verdade, relações que estabelecemos das sensações que conseguimos obter desse grão de areia. E como essas sensações são limitadas, então esse conhecimento também é limitado. Então, se nós temos num sistema de inteligência, então, a possibilidade de separar sensações, conhecimento e ideia, a tarefa agora é simples. A tarefa para prosseguir, então, agora nessas investigações, nesses estudos, ela parte necessariamente do pressuposto de que esse método deve ser empregado em todas as demais esferas daquilo que nós chamamos de conhecimento humano. Então, cobrar explicações da teoria, de qualquer investigação a respeito de qualquer assunto em que envolva o ser humano, sobre a origem das sensações e a origem das relações que produziram ideias, é a forma de organizar o conhecimento e aproximá-lo o máximo possível de um sistema que supere essa arbitrariedade humana, né, de que cada a verdade sempre não é uma descoberta, mas uma revelação. Não é à toa que nós estamos sempre buscando conhecimento nos outros e não em nós mesmos. Ao invés porque todo ser humano tem capacidade de investigar e avançar nos mesmos limites dos demais seres humanos a respeito de qualquer assunto. Eu não preciso de Kant, eu não preciso de Descartes, eu não preciso de Einstein, eu não preciso de nenhum gênio da humanidade para me dizer como as coisas são. Porque estes objetos que sensibilizam as sensações humanas, elas se apresentam a todos os seres humanos da mesma forma, e seguindo um mesmo método, todos os seres humanos vão chegar aos mesmos resultados, porque as competências também são as mesmas. O fato de eu ter uma audição menos apurada ou mais apurada do que o Júlio César aqui, com relação à música, se deve ao fato de que o Júlio César tem mais tempo da sua vida para ordenar diferentes notas musicais, né, tons musicais. Ele se dedicou a essa tarefa, então ele consegue perceber fazer distinções que eu não faço, mas que se eu fosse fazer, provavelmente com a mesma dedicação e afinco que ele, chegaríamos aos mesmos resultados. Então os seres humanos são diferentes porque têm interesses diferentes. Eles relacionam diferentes porque eles produzem sistemas de inteligências diferentes a partir do momento em que eles desenvolvem habilidades a partir dos seus interesses de forma diferente. Então, o que eu gostaria, assim, de, resumidamente, colocar sobre o que nós fizemos durante todo esse tempo é isso, e propor, então, que a partir de agora a gente passe a trabalhar, então, com uma outra perspectiva. A perspectiva que eu proponho que a gente passe a trabalhar a partir de agora no grupo de estudos, então, agora, é nós usarmos esse método
sempre que formos investigar a respeito de qualquer assunto, então, identificar as sensações que ordenam esse sistema de conhecimento e depois identificar as relações produzidas no sistema de ideias que se propõe a ordenar esse sistema de conhecimentos. Para o direito, isso é extraordinário. Nós aqui todos temos as nossas origens vinculadas ao estudo do direito, porque nós vamos perceber, então, que mesmo naquilo que nós chamamos de ciências humanas, é possível ordenar um sistema de ideias e de conhecimentos, como é possível pôr em ordem uma série de questões que sempre estiveram confusas no âmbito da filosofia, basicamente pela falta dessa distinção. Como, por exemplo, se nós formos investigar a respeito da moral, nós vamos perceber que a moral, ela não é nada mais, nada menos do que as referências nesse ambiente de ideias que compõem aquilo que nós chamamos de conhecimento humano. Chamamos, porque sempre que falarmos de ideias, nós estamos diante de certezas, crenças ou ideias. Em si, ideias são ideias, crenças são crenças, certezas são certezas. As três são diferentes abordagens de um mesmo tema. Certeza, crença, por incrível que possa parecer essa afirmação, elas fazem parte de um mesmo sistema, embora com âmbitos distintos, né, de abordagem. Ideia, certeza e crenças são diferentes abordagens do mesmo tema. Verdade, sensações e conhecimentos também são diferentes abordagens também de um mesmo tema. Então, vocês percebam que a moral, então, ela está situada nas crenças, nas certezas e nas ideias, e nós temos a ética, que está vinculada agora ao quê? Ao conhecimento, às verdades e às sensações humanas. A ética é algo que tem a ver com a verdade. A moral é algo que tem a ver com as ideias. Então, se nós separarmos moral e ética, nós vamos perceber que outras instituições humanas também agora começam a ganhar contornos, ou pelo menos é possível delinear de forma mais clara, por exemplo, o que nós poderíamos tratar como política. O homem que tem um sistema moral, um sistema ético, ele é, em todo esse sistema de inteligência, ele, ao fim e ao cabo, ele acaba servindo à ação humana. A ação, ela é uma consequência agora desses dois sistemas de inteligência. O homem que age, ele age orientado por sensações e age orientado por ideias. Bom, se todas as estruturas orgânicas, animais, são orientadas pela busca da sobrevivência e reprodução, e isso vale para nós humanos, vale para os cães, para os peixes e assim por diante, se eles são orientados, então o homem busca pela ação humana, então agora, realizar interesses. Então, os interesses humanos, eles então compõem agora aquilo que serve então ao que nós podemos denominar de uma política da ação humana. A política, então, é a forma de buscar a realização de interesses. Nós temos então, a ética, a moral e a ação. A ação vinculada à política. A moral às sensações, a moral às ideias, e a ética às sensações, e a ação à política. A política é a forma de buscar, então, essa realização. Bom, nós temos, então, para fazer, então, uso agora desse sistema, o homem compõe sistemas ideológicos. As ideologias são sistemas de ideias que servem à política. Porque a ideologia serve ao outro, né? O indivíduo que age, que pensa, que tem sensações e ideias, ele não precisa de ideologias. As ideologias servem agora para a política e no sentido agora de ordenar as ideias dos outros, a dominação. Então vocês percebem que nós podemos... A antropologia, então, ela vai se dedicar a estudar o homem, né? A antropologia no sentido de verificar agora como esse sistema humano se desenvolveu no curso da evolução humana. A sociologia passa a se dedicar agora ao homem não mais individual, mas o homem coletivo, com as suas ideologias, com a sua moral, com a sua ética e a sua política. Então nós temos uma antropologia para estudar essa esfera humana. E nós temos o direito, que é o resultado final da modernidade, de um sistema racional constituído neste ambiente sociológico, antropológico e humano, que vai então agora constituir sistema de relacionamentos amparados pela força. O que é o direito, senão um sistema
ideológico, político, que faz uso da moral, que faz uso da ética e que serve agora, por meio da força, buscando legitimidade na sociedade, vai compor então as ações humanas. E aí a gente vai perceber que o direito nasce, num primeiro momento, desta ação pela força, ele se compõe depois numa estrutura política que é o Estado e o direito acabam se convertendo na única estrutura de organização. O Estado, ao mesmo tempo que dita o direito, que diz o que deve ser feito sob o ponto de vista social, do homem em coletividade, o Estado diz o direito e o Estado faz uso da força. E compõe a sociedade que nós vivemos hoje. Então, a ideia é o quê? A ideia é proposta, então, né, para as nossas próximas reuniões, porque eu imagino que o grupo de estudos sobre inteligência Sebo Café cumpriu sua missão. Não tem mais razão alguma, pelo menos para mim, não tem mais razão alguma continuar investigando a respeito desse assunto, porque realmente creio que tenho eles por resolvido, né? Imagino que cada um de nós tem que buscar o mesmo. Eu não tenho como resolver os problemas do Paulo Brauner, nem do Júlio César, nem da Irene. Cada um precisa resolver os seus problemas de inteligência. E o sistema de inteligência que o ser humano precisa resolver é simplesmente fazer um esforço que não é difícil, exige uma certa dedicação, porque toda a educação que nós recebemos desde que nascemos é para usar uma palavra da física, mas não serve. Teria que inventar talvez uma nova palavra para a ideia que eu gostaria de expressar aqui. Mas toda a educação humana ela tenta fundir esses dois sistemas, sensação e ideia. A eliminação, a educação civilizada que nós temos hoje, ela só triunfa quando o homem perde essa capacidade de separar sensação e ideia. Porque é a única forma de se submeter a uma ideologia. Porque na medida em que o homem não consegue fazer essa separação, quando ele faz essa separação, as ideologias desaparecem. Porque todo o conhecimento humano agora passa a ser ordenado por sensações ou por ideias. Então, a educação tradicional elimina por completo essa capacidade humana e nós precisamos recuperar ela. E de que forma? Tentando, então, fazer um esforço para perceber de que sensações são sensações, ideias são ideias. Jamais podemos tratar uma pela outra. Quando nós confundirmos ideia e sensação, nós entramos agora, então, para um ambiente em que não é possível avançar na teoria do conhecimento por conta própria. Embora seja possível decorar fórmulas, né, dos outros e aí seguir adiante, porque normalmente a fórmula é uma síntese de um sistema de ideias orientado por sensações. Quando eu trato, por exemplo, da teorema de Pitágoras, né, embora seja um sistema de referências que eu utilizo no âmbito das ideias, esse sistema de referência que eu utilizo no âmbito das ideias, quando eu encontro correspondência no mundo da natureza, eu consigo, então, identificar a área de um quadrado ou de um triângulo pelo teorema de Pitágoras, porque é uma fórmula repassada pelos meus antepassados, né, e assim por diante. Então, mas se nós formos refletir a respeito de um sistema de ideia semelhante a esse, provavelmente chegaríamos aos mesmos resultados. Então, a proposta é essa, é encontrar uma outra data que a gente possa se reunir e aí, então, fazer um grupo que examine, então, de forma absolutamente distinta, né? Então, um estudo voltado para o direito, para a antropologia e para a sociologia e para a política. Tentar separar esses âmbitos, e é absolutamente possível tratar cada um deles dentro da sua esfera, né, na medida em que separarmos esses dois sistemas de conhecimentos, ideias, esses dois sistemas, ideias e conhecimentos. Plenamente possível. Mas tu já pensou numa forma de que forma operacionalizar esse trabalho? Vai ter que... Tem que fazer provocações, porque o grande problema... O problema que nós temos é que, assim, há um primeiro momento de esforço nessa separação que ela é individual e que cada pessoa precisa buscar fazer essa... Eu lembro perfeitamente,
fazendo então um relato da minha experiência, nós criamos o grupo de estudos em 4 de abril de 2006, quando começamos então a leitura da Introdução da Crítica da Razão Pura. Eu imediatamente me dei por conta da complexidade do tema e sei, a partir daquele momento ali, posso dizer assim que me dediquei praticamente o dia todo, a noite toda, eu estava pensando sobre esse assunto porque realmente me apaixonou e encantou tentar desvendar essa questão. Então, 4 de abril de 2006 foi dia 24 de agosto de 2006. Em agosto de 2006, eu tenho certeza. Eu lembro ainda perfeitamente do insight, né? Do momento em que... Porque, na verdade, nós pensamos porque criamos relações neuronais, né? A capacidade de pensar humana não é uma coisa milagrosa, mágica, transcendental, não. Ela é orgânica. O cérebro humano, ele é composto de, sabe-se lá, uma parcela muito pequena ainda disso, porque aqui no Rio Grande do Sul nós temos, inclusive, estudos que avançam bastante nessa área. Com o auxílio da tomografia, foi possível, então, identificar que a capacidade humana de pensar, quando nós pensamos, nós relacionamos diferentes regiões do cérebro. Então, eu fico imaginando, agora vamos fazer um pouco do exercício de imaginação, porque não é nada que eu possa demonstrar de forma, dentro daquilo que nós chamamos de científica, né, do que eu vou dizer, mas a impressão que eu tenho é de que o cérebro humano, ele é exemplo do que ocorre com uma película fotográfica de um filme, ou mesmo agora um banco de dados, num HD. O cérebro humano, ele funciona, na medida em que ele é sensibilizado, ele se transforma permanentemente. Você aplica numa película de um filme, uma fotografia, ela permanentemente vai se transformar. Tanto que passa por um processo químico depois para impedir que essa película continue se transformando e ela estabiliza com aquela imagem. Mas ela é sensibilizada pela imagem. O cérebro humano da mesma forma. Toda vez que um indivíduo recebe qualquer sensação, seja pela audição, pelo olfato, pela tato, olfato, audição, visão e... Qual é? Faltou aqui? Visão, audição, tato, olfato e gosto, né? O gosto. Toda vez que ele é sensibilizado por qualquer uma dessas sensações, isso produz uma alteração nestas relações neuronais entre diferentes regiões do cérebro que são permanentes. Tanto que quando você pensa sobre aquilo, na verdade você não pensa... Isso é uma outra questão que eu teria condições de ficar o dia todo assim, abordando algumas questões interessantes que a gente às vezes trata sem considerar de forma que ela precisa ser considerada. Toda vez que nós pensamos a respeito de algo, nós não pensamos sobre o objeto. Quando eu digo que falo de um objeto, eu não falo do objeto. Eu trato da sensação que esse objeto produziu em mim. A prova disso é que se eu entrasse com os olhos fechados aqui nesta sala e saísse dessa sala com os olhos fechados, eu não teria memória nenhuma desta sala, embora estando em contato com essa sala, porque faltou o quê? Faltou a imagem da sala. Agora, se eu entro nesta sala e abro os olhos e fecho os olhos e saio, depois eu consigo lembrar da sala, porque esta imagem da sala produziu relações neuronais no meu cérebro permanentes que eu posso buscar depois, mesmo não estando mais naquele ambiente. Então, todas as sensações que afetam essa estrutura orgânica produzem relações no cérebro que vão então estar relacionadas àquela sensação. Então, o indivíduo que pensa, ele não pensa objetos, ele pensa sensações. Os objetos apenas existem no universo e as sensações permitem que essa identificação se dê. É óbvio que o indivíduo pode transformar esse ambiente. Eu posso tirar esse material que está aqui na minha frente e colocar num outro lugar pela ação. Mas se eu não agisse nesse ambiente, as minhas ideias não transformariam o ambiente. O ambiente é que transforma as minhas ideias. Então, se o cérebro humano são relações neuronais, essas relações neuronais são produzidas por sensações e são permanentes, aquilo que nós chamamos de conhecimento, na verdade, não é nada mais, nada menos do que as alterações que as sensações produziram no cérebro humano. Então, o indivíduo e as suas memórias são alterações. Tanto que o indivíduo, quando ele morre, essas relações todas desaparecem. Porque a estrutura orgânica que havia se transformado também desapareceu, que é o cérebro. Tanto que o indivíduo
que entra em coma, né? Depende do processo de coma, se ele interrompe completamente as relações entre o cérebro e o corpo humano, aquelas relações que estão no cérebro continuam lá, só não vão mais interferir nas ações. Então nós temos um sistema de inteligência que, na verdade, não é nada mais, nada menos do que a programação que a natureza faz no cérebro humano a partir das sensações que produz nessa estrutura orgânica. Esta é a razão pela qual a importância, né, já que se fala tanto em educação, né, a educação humana não se dá ordenando ideias, a educação humana se dá ordenando sensações. Há um absurdo maluco, completamente maluco aí na teoria do conhecimento, né, em que imagina que você colocando uma pessoa dentro de uma sala e despejando palavras da manhã à noite, tu vai sair no final com uma pessoa educada lá de dentro. Ela sai com ideias. Agora, ideias não são sensações. A verdadeira forma de pôr em ordem a inteligência humana é ordenando as sensações. Você ensina alguém a tocar música mostrando nota por nota num violino, num violão ou num piano, e não mostrando uma partitura. A pessoa que lê uma partitura surda jamais vai ter ideia do que é uma música. Então nós temos uma tarefa grande pela frente. E eu gostaria, inclusive, de provocar as pessoas que nos ouvem depois no canal do grupo de estudos, que procurem se juntar a nós. Não necessariamente aqui o grupo de estudos não precisa funcionar desta forma, né, dedicando um tempo para vir aqui. Nós podemos fazer isso hoje, a tecnologia permite fazer isso remotamente, mas eu penso que nós temos uma grande tarefa pela frente, e eu tenho certeza que se esse nosso trabalho der resultado, que eu imagino que possa dar resultado, é possível dar uma grande contribuição para produzir um mundo melhor para todos nós. Não apenas para os humanos, mas também para a natureza e os animais, né, que são massacrados por um sistema que imagina que o homem é a imagem e semelhança a Deus, e que toda a natureza foi concebida para servir ao homem, né? E que ele tem tratado com tanto desprezo aí, destruído, e que não sei se não for freado isso imediatamente, se vai sobrar alguma coisa aí para um tal de futuro humano, né? É que, na verdade, o homem que diz que é imagem e semelhança a Deus, olha, se eu sou imagem e semelhança a Deus, logo Deus sou eu. O resultado final desse sistema de ideia, olha, se o homem é imagem e semelhança, então Deus é igual ao homem. Portanto, o homem também é Deus. E, em certo sentido, talvez seja. É Deus do seu destino, é Deus da natureza, porque os demais seres, embora nós... Para encerrar, né, eu queria assim apenas chamar a atenção para uma questão. É que nós, se pensar é relacionar, e se nós relacionamos relações e relacionamos sensações, é possível que o universo seja muito mais amplo do que as nossas sensações. É possível que uma quantidade imensa de fenômenos que estejam ocorrendo neste exato momento aqui, por não estarem conectadas a nenhuma sensação humana, estão fora da possibilidade do conhecimento. E, no entanto, interfiram no universo em que vivemos. Então é muito provável, e eu quero deixar claro que penso assim, de que todas as ideias que o homem tem sobre o universo talvez não representem nem a parcela mais insignificante desse universo todo, porque nós somos as nossas sensações. Não é possível o homem conhecer além das sensações. Ele pode ter ideias. Vocês percebam, as religiões se estruturam a partir de ideias e crenças. Tanto que toda vez que você cobra da religião uma explicação que tem a ver com sensação, conhecimento ou verdade, aí então, esse é o grande problema da teoria do conhecimento. É que, através de um método, e que, na verdade, não deixa de ser, em última análise, se percebe depois que se investiga a respeito desse assunto que ele passa a ser um truque, se coloca, então, as verdades dentro de um sistema de ideias. Não existem verdades em sistema de ideias. Essa é a grande dificuldade, né? E talvez o ponto em que os que discordam das minhas ideias
embora não consigam refutar, mas não, isso não é assim. É assim. Verdade é verdade, ideia é ideia. Verdade só tem a ver com sensações e conhecimentos. Ideias têm sempre a ver com certezas e crenças. Então eu posso produzir crenças. Então não existem verdades no sistema de ideias. E as religiões se estruturam a partir de ideias. Então religiões não têm verdades. Religiões têm crenças. E cada um assume as suas crenças e produz a sua. Eu, como sempre, falo demais e praticamente sozinho, mas eu realmente, nesses últimos dias, tenho me dedicado a imaginar o que podemos fazer para o futuro do grupo de estudos e, sinceramente, assim, eu penso que se manter essa forma que a gente tem até agora, não vai dar resultados além dos resultados que já obtivemos. Então, vamos fazer um estudo aplicado que possa servir para fazer o direito evoluir, a política evoluir, a moral, a ética, a antropologia, a sociologia, né? E aí, então, eu faço um convite a todos, né, eu estou em fase de estruturação, que é uma nova ideia que, com certeza, eu não tenho a menor dúvida, pelo menos, olha agora as categorias de inteligência aí, mas que é o Instituto Direito. O Instituto Direito é um projeto que eu estou encaminhando, falta só ainda fazer alguns acertos, mas a ideia do Instituto Direito é exatamente agora fazer um estudo do direito a partir de um sistema que consiga pôr em evidência, então, essas ideias, que, aliás, foi muito bem colocado, pelo menos uma primeira parte desse estudo, por Hans Kelsen, né? A teoria pura do direito, ela parte desse pressuposto, né? O próprio Hans Kelsen diz que o direito é uma realidade espiritual, diz ele, né? Não uma realidade natural. Pôr em ordem um sistema, o direito, o sistema que ele propõe no direito é pôr em ordem as ideias. E pôr em ordem as ideias, o direito como um sistema de ideias, então, ele é distinto do mundo da natureza como um sistema em que vive o homem, né? Então, uma coisa é você ordenar o mundo da natureza para entender o mundo da natureza. Outra coisa é você ordenar um sistema de ideias que tenha o propósito agora de fazer com que o mundo da natureza proceda de uma certa forma, que é a proposta do direito. Então, acho que podemos encerrar. Obrigado pela participação de todos, né? E depois de 40 dias é a primeira reunião, não sei se nós vamos conseguir quórum para as próximas, mas vamos tentar, quem sabe. É o que eu vejo um grande problema.